pessoal. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, mas a gente teve um problema aí de tecnologia, mas tudo certo, tá? A gente está dando abertura hoje ao nosso segundo Congresso Brasileiro dos Transplantados, que é um marco, né, eu acho, nessa luta que a gente tem, tanto pela doação de órgãos quanto pelo programa de transplante, né? Então a gente sabe que a gente tem muitas batalhas aí pela frente, né? Eu queria até frisar aqui que no dia 27 a gente tem a audiência pública pela PL 4613 pelos direitos dos transplantados, né? Então a gente tem muita coisa para lutar, né? Mas nesse Setembro Verde, na verdade, a gente tem que falar de doação, né? Então a gente tem que falar de doação. Todos nós estamos aqui provavelmente porque alguém, né, foi muito generoso com a gente e teve esse ato de bondade, de amor, né? E acabou proporcionando com que a gente tivesse a nossa vida continuada, né? Mas nós estamos aqui para ter esse congresso de novo, para a gente poder discutir temas muito importantes, né, para o transplantado de maneira geral. E a gente tem várias pessoas muito importantes para falar aqui com a gente, né? E eu já queria trazer o nosso primeiro convidado, que é o Dr. Luiz Henrique Mandetta, né, que é o ex-ministro da Saúde. Ele esteve com a gente o ano passado. Eu acredito que ele é uma das pessoas que provavelmente mais entende de SUS, né, no Brasil. E a gente vai justamente discutir alguns temas pertinentes ao SUS, já que o transplante provavelmente um dos programas de maior sucesso, né, dentro do SUS. Então, eu queria trazer o Dr. Mandetta para bater um papo aqui com a gente agora. Boa noite, doutor Mandetta, tudo bom? E acho que estamos com problema de áudio. Boa noite. O som está bem ruim, mas consigo te escutar. Então tá bom, que bom. Bom, obrigado de novo pela presença aqui com a gente, né? O senhor sempre um apoiador da causa do transplante, né? Sempre aí lutando com a gente desde o ano passado. Então, queria novamente agradecer a tua presença aqui. E, na verdade, já queria começar com uma pergunta, né? Que é essa questão da desigualdade, né? E como que o senhor acha que isso pode ser superado, principalmente agora nessa questão da pandemia, dentro do SUS, né? Dentro desse sistema que a gente precisa tanto. Bom, primeiro agradecer o convite para estar junto aqui hoje no nosso segundo congresso. Eu me lembro o ano passado, o Aracá que me convidou, eu estava na fazenda, o sinal não existia. Eu saí daqui, eu fui para uma cidadezinha aqui perto chamada Dois Irmãos do Buriti. Eu fui na casa de uma pessoa que eu não conhecia, ela abriu a porta da casa dela para eu poder fazer aquela conexão com o Congresso. Hoje eu estou aqui de novo na mesma fazenda, fiz uma live agora há pouco usando o Zoom, funcionou super bem, aí eu entrei aqui, a StreamYard aqui, o meu som para receber está bem recortado, eu espero que o som esteja chegando limpo até vocês. As desigualdades, elas são uma marca nesses 30 anos de SUS. Nós saímos de um país que não oferecia nada para um país que oferece com dificuldade acesso na média e alta complexidade, tanto no que diz respeito ao suporte pré-transplante, à avaliação pré-transplante, ao número de centros transplantadores, ao volume de captação de órgãos de qualidade, com boa técnica, que ainda
perdemos muitos órgãos no sistema de coleta, o que diminui a velocidade com que se transplanta, e o pós-transplante, que é um verdadeiro martírio para aqueles que têm domicílio nos diferentes lugares do Brasil. Essa discussão ela permeou o tempo que eu estava dentro do Ministério da Saúde, e para 2020, o desenho que nós fizemos foi o desenho do mapa do Brasil com as regionais, com sistemas regionais de saúde. Depois de muito debate com todos os pensadores do nosso sistema de saúde, nós concluímos que os 3 níveis, União, Estado e municípios, devem continuar trabalhando articulados, mas os municípios, por serem muito numerosos, são mais de 5.500, e desses 5.500, mais de 3.500 são municípios de pequeno porte, abaixo de 50 mil habitantes, eles não conseguem dar escala para o tratamento das pessoas. Então, o processo de discussão e maturação dentro do Ministério da Saúde, o próximo passo era colocar ele em consulta pública e colocá-lo nas audiências públicas da Câmara, do Senado, para discutirmos a proposta de ter espaços de saúde, regionais de saúde com aproximadamente 1 milhão de habitantes, e dotar esse espaço de 1 milhão de habitantes com toda a infraestrutura para atender até 1 milhão de habitantes, isso incluindo os centros transplantadores em escala para 1 milhão de habitantes. Nós fizemos esse trabalho, fizemos o impacto da implantação e do custeio, era um impacto para ser diluído em 10 anos, em 10 anos nós temos as pessoas não mais distantes da média e alta complexidade, e essa alta complexidade podendo ser feita descentralizada dos grandes centros urbanos. Essa discussão ela foi interrompida, esse projeto foi interrompido quando nós deixamos o Ministério, teve aquele período de intervenção militar, os militares eles não conhecem nada de saúde, aquilo ficou debaixo de uma gaveta. Essa atual equipe que está no Ministério perdeu muitos técnicos que formulavam políticas, eles estão lá para, basicamente, um tema só, que é comprar vacina e tentar controlar essa epidemia, e não estão avançando, e está se criando uma demanda reprimida em várias patologias, e muitas patologias que são passíveis de transplante. Eles ficaram represados, nós fizemos o menor número de transplantes da história do SUS no ano passado, esse ano está retomando, mas ainda muito lento. Então, a fila do transplante de todos os órgãos, de rim, de córnea, de pulmão, de fígado, todos eles, a fila de espera pelo transplante, o tempo de espera aumentou, e as pessoas com muita dificuldade de poder estar em grandes centros aguardando essa fila de espera. Além disso, como nós diminuímos muito a prevenção de várias doenças, como câncer de mama, câncer de próstata, as mulheres quase não fizeram mamografia, os homens não fizeram as biópsias de próstata, há uma tendência de que nós tenhamos, a partir do ano que vem, muito diagnóstico de câncer em fase 3 e fase 4, que é uma fase muito avançada, e que vai exigir dessas equipes do transplante, vai exigir sala cirúrgica, vai exigir leito de CTI, vai exigir uma parafernália muito grande de quimioterapia, de radioterapia, de medicamentos de alto custo, e eu não estou vendo, por parte dos formuladores do orçamento, um aumento de receitas para o SUS, de orçamento para a saúde, para poder acomodar o grande impacto que vem no curto prazo para o nosso sistema de saúde. Esse vírus, Maneta, essa pandemia, ela não ataca ataca só o indivíduo, ela ataca a sociedade como um todo. E ela atacou também o Programa Nacional de Transplantes de Órgãos. Então, como todos vão ter que ter um plano de recuperação, um plano de reorganização, é necessário
é fundamental que a gente tenha um plano de retomada dos transplantes no Brasil para diminuir essa desigualdade de oportunidade de transplantes. Pode, fica à vontade. Não, é que dentro disso tudo que o senhor estava aí comentando, né, de tentativas, né, de para diminuir a desigualdade, aumentar a integralidade do SUS, talvez, né? Mas a notícia que a gente viu aqui é que, por exemplo, houve um corte no investimento de 14% em 2020 no SUS, né? Então, que está um pouco em linha até com isso que o senhor comentou, né? Que houve um desinvestimento, apesar de ter tido aquele investimento de urgência na questão da Covid, né? Mas provavelmente isso impactou as outras patologias, inclusive as patologias que talvez fossem precisar de um transplante e talvez até o programa de transplante, né? Quer dizer, então esse corte de 14% era alguma coisa que você acha que já estava previsto ou aconteceu por conta do desvio das coisas para o investimento na pandemia? Não, ele não era previsto, não. E a gente tem informações de que eles não executaram o orçamento na integralidade. Eu me lembro que o orçamento de 2019, do primeiro ano que eu executei a totalidade do orçamento. Por isso que deu para fazer os avanços que foram feitos na atenção primária. O ano de 2020, eu tinha deixado o orçamento para expandir a chamada média complexidade e alta complexidade. Mas aquela troca de equipe completa que teve lá, até as pessoas entenderem o que estava acontecendo, eles não executaram o orçamento da saúde na integralidade. Então, algumas políticas, eles deixaram de colocar o recurso que estava garantido. Aí devolve-se esse recurso no final do ano para o Tesouro. Já era pouco e foi mal gerido e mal executado. O desse ano, de 2021, eu ainda não vi o relatório parcial. Eu não sei como que está a execução do orçamento. Lembrando que, na coisa pública, tudo nasce da confecção do orçamento. E depois a responsabilidade enorme de quem está lá é para não perder o recurso que já estava aprovado, para executar aquele orçamento. Não pode chegar no final do ano e ter em caixa, sem ordem sem planejamento, né? Não fazer os investimentos que foram planejados. E parece que o ano passado foi isso que aconteceu. Espero que esse ano eles não deixem acontecer. O SUS ficou anestesiado um bom tempo, mesmo porque não podia fazer uma série de ações por conta da pandemia, mas agora precisa fazer o plano de recuperação desse período, que vai custar bem mais, porque vai ter que fazer a demanda reprimida e mais a demanda presente e futura. Ela vai concentrar toda na hora que você reabrir os serviços, na hora que você colocar carga total no sistema. Nós vamos ter uma fila de espera muito grande por conta de tudo que foi interrompido. Perfeito. O senhor acha que o sistema, o SUS, né, ele tem como atravessar esse período da pandemia de uma maneira que ele continue a prover todo esse atendimento à população? Porque hoje, né, com o desemprego, né, com essas taxas altas de desemprego, provavelmente a gente tem mais pessoas procurando o SUS, né, procurando o atendimento público, né? O senhor acha que o SUS dá conta desse aumento de demanda que vai acontecer porque tem mais pessoas que vão buscar e também atender essa demanda reprimida que o senhor comentou? O senhor acha que o SUS tem condições de atravessar isso com esse orçamento mais reduzido?
Não, não só a gente vai precisar de um orçamento real, realista, como a gente vai precisar usar muito de criatividade para fazer mais e gestão para fazer mais com a mesma capacidade instalada. Algumas coisas podem ficar. Então, como foram abertos no Brasil 15 mil leitos de CTI para atender a Covid, uma das primeiras perguntas que tem que fazer é se esses leitos estão sendo não mais utilizados e foram mandados equipamentos, foram habilitados esses leitos. A primeira coisa que a gente tem que lutar é para manter a grande parcela desses leitos organizados, porque o transplantado precisa, um dos grandes gargalos que você tem no transplante é o acesso ao leito de tratamento intensivo, seja para o transplante renal, mas principalmente para o pulmonar e para o hepático e para o pâncreas e coração, ele é extremamente de retaguarda. Não se faz um transplante de órgão nobre sem ter o leito de CTI. Então, uma das primeiras providências seria direcionar parte desses leitos para a retaguarda para poder fazer o transplante a qualquer hora. Muitas vezes chega o paciente, chega o órgão, mas não tem vaga no centro de tratamento intensivo para se fazer o pós-operatório. O segundo ponto é que essas despesas que serão vistas em orçamento, a gente não pode, agora que o orçamento está sendo feito, há uma luta de todos nós da saúde para que se aumente o recurso da saúde, principalmente na média e alta complexidade, para a demanda reprimida de média e alta, porque nós fizemos quase 1/4 a menos de cirurgias, 25% a menos de cirurgias eletivas. Essas cirurgias que não são feitas no momento certo, elas agravam e viram cirurgias de alta complexidade. É aquela pessoa que deveria ter tirado um catéter do rim, um duplo J que ficou lá, infecciona. É aquela pessoa que tem um cisto renal e que não pôde operar e que agora esse cisto pode ter chegado num porte que você tenha que fazer a retirada total do rim. Então, as pessoas que precisavam de fístulas de melhor qualidade e não as fizeram e deterioraram o seu estado geral. Então, nós temos uma demanda reprimida dos pacientes que já estavam na fila, o chamado pré-transplante. Nós temos uma demanda reprimida dos pacientes novos que chegaram nesse 1 ano e meio. Cada 1 ano, as pessoas se apresentam com falências de órgãos e vão para a fila do transplante. E nós vamos ter que fazer o que a gente deveria ter feito no ano passado e nesse ano, isso vai retomar essa carga de uma vez só no ano que vem. Não vai ser somente orçamento que vai resolver. Tem que ter equipe muito boa, tem que ter gente muito boa no Ministério da Saúde. O ano que vem a gente tem um agravante, que é ano de eleição, essas equipes costumam ter performance pior. É eleição de governos estaduais, e os governos estaduais são uma parte muito importante na política de transplante, e normalmente eles também desaceleram no último ano. Então, o ano que vem vai ser um ano de nervos à flor da pele. O que a gente tem que fazer agora, aproveitando o Congresso, é colocar... O Congresso volta a ter sessão presencial com todos os deputados e senadores lá no dia 18 de outubro. Nós temos que imediatamente acionar parlamentares para pedir audiência pública, para dar visibilidade, para jogar na imprensa sobre o que ocorreu em 2019 e 2020 em relação ao transplante. Já era um problema que tinha um tamanho grande, agora ele ficou um problema muito maior. E a gente vai precisar não só de recursos, mas vai precisar da decisão política e da capacidade de gestão. A gente vai ter que montar, estressar essa equipe que está no Ministério da Saúde, mesmo que a gente saiba que ela é uma equipe fraca, mas para a gente levantar os projetos que estão lá e pressionar para que eles possam ser oferecidos. Senão, nós vamos passar. Já passamos o ano passado, estamos passando esse ano e vamos acabar passando o ano que vem inteiro, esperando outro ciclo de governo, com outros técnicos, com melhor capacidade de trabalho para poder recompor o estrago que foi feito num programa que já tinha as suas debilidades.
Eu acho que o momento agora é de muita militância, é de muita atenção, é de cobrar das pessoas que podem interferir com o orçamento, e essas pessoas são deputados e senadores, para que eles tenham a sensibilidade de garantir, nessas horas em que todo mundo vai estar pedindo recurso, que o governo quer colocar todo o recurso no Bolsa Família, louvável, mas não adianta só ir, a gente vai ter que dosar um pouco mais para a saúde, porque não tem condições de você assumir toda a demanda reprimida e mais a demanda nova. Isso vai ser muito sofrimento, ainda decorrente desse episódio da pandemia. Nossa, é excelente essa visão, essa visão geral assim sobre o SUS e os programas e como seria legal ter uma gestão boa, né? Tanto na atenção primária quanto na atenção secundária e alta complexidade, né? Muito, muito bom. Sem dúvida, assim, eu acho que você provavelmente uma das pessoas que mais entendem aí do SUS, e acho que enquanto esteve no Ministério conseguiu exercer uma excelente atividade aí no controle da pandemia. Assim, a gente agradece muito você compartilhar o teu conhecimento aqui com a gente. Eu acho que é disso que a gente precisa de informação de qualidade para a gente poder se mobilizar da melhor forma, né? Então, eu realmente agradeço a sua disponibilidade sempre para com a gente, né? Eu acho que isso mostra assim, o quanto que você tem essa preocupação aí com as pessoas. E eu queria deixar aí, ministro, um final aí, a gente já está acabando o tempo, mas para os seus comentários finais, né? Qual é a sua uma mensagem aí, apesar da pandemia, alguma coisa para a gente ficar otimista aí, para a gente pensar que as coisas podem melhorar? Olha, as notícias da ciência são boas. Nós estamos na iminência, na janela de uma nova era. O projeto Genoma abriu uma janela muito grande na genética. A genética, que antes era uma coisa, um universo desconhecido, ela está sendo aberta todo dia, as novidades são maravilhosas. Daqui a pouco a gente deve conseguir chegar ao ponto de fazer os órgãos a serem transplantados com as próprias células do paciente e transplantar o órgão sem nenhum risco de rejeição. Isso já é realidade em estudo de pesquisa, isso em breve vai chegar na ponta e isso vai desenhar uma nova era nos transplantes. A gente tem também que ser muito otimista na relação com a atenção primária. Os programas de atenção primária que foram refeitos, eles darão fruto nessa década e o número de pessoas com falência de órgãos deve diminuir e não aumentar na razão que vinha, com melhoria de alimentação, melhoria de acesso a medicamentos, diagnósticos mais precoces e um zelo maior pelos órgãos preciosos. Acredito muito que vem uma geração nova, muito entusiasmada, muito forte, muito aguerrida. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe que era dosada de pessoas de 40 anos de SUS com pessoas com 10 anos de formado. E essa geração nova, ela está muito criativa, ela está muito boa, ela está muito capacitada. Começa a haver uma escola de pessoas. Isso vai dar muitos frutos. Nós temos hoje secretários com formação em sanitarismo, como é o secretário lá do Espírito Santo, o Nésio. Nós temos o Erno Harzen, lá no Rio Grande do Sul. Nós temos o Daniel Sorans, no Rio de Janeiro. Nós temos uma geração nova que vai começando a chegar nos espaços e isso deve trazer muita melhoria para o sistema. Nós temos melhorias enormes agora com essa pandemia em medicamentos que seriam lançados em 10, 15, 20 anos, que estão sendo antecipados para a melhoria da função pulmonar, da função renal,
já que os pacientes de Covid, muitos foram acometidos nos rins e nos pulmões. Então, sempre quando você tem uma guerra, quando você tem uma pandemia, quando você tem uma doença que acomete demais a humanidade, como foi essa, a gente sofre muito, mas a ciência recebe bilhões e bilhões de dólares para dar respostas. E respostas que levariam muito tempo, elas são abreviadas. As vacinas com RNA, que são fruto do estudo genético, elas devem trazer muitas soluções para dengue, para malária, ela deve trazer solução via genética para o diabetes tipo 1, insulino dependente. Isso tudo que estava no nosso horizonte para os próximos 20 anos, 25 anos, a gente acredita que vai estar abreviado para 5 anos, 10 anos. Então, é firme, forte, o futuro é um livro aberto para a gente vai diminuir sim essa desigualdade com melhoria de recursos, melhor gestão, mas com ciência, com amor no coração, com amor ao próximo, porque só assim é que a gente vai virar essa página. Eu sou um otimista. Nessa época, o ano passado, quando eu conversava com vocês, o meu cunhado, esposo da minha irmã, estava em São Paulo, completando 1 ano de fila de espera para transplante pulmonar, dependente de oxigênio para tudo, transplantou aproximadamente em novembro do ano passado, ficou 1 ano e 4 meses, quase falecendo, conseguiu receber um órgão, transplantou pelo SUS no INCOR, vai fazer 1 ano de transplante com qualidade de vida boa, com oxigênio bem, a família está feliz, é uma vitória, outras virão para muita gente que está aí nessa situação, e eu tenho certeza que o SUS, uma coisa vocês podem ter certeza, a gente vai estar sempre lutando dentro do SUS para ser o melhor sistema de saúde do mundo. A melhor proposta ele já é, fazê-lo realidade é dever de cada um de nós. Obrigado pelo convite, desculpa a conexão, não está boa, eu estou escutando o som de vocês muito mal aqui, tentando captar as perguntas, mas deixo a cada um de vocês um abraço, a minha solidariedade, e a partir de 18 de outubro, com a Câmara aberta, podem me utilizar para que a gente peça uma audiência pública para discutir a política de transplantes, o que aconteceu e como que ela vai se dar o ano que vem. Se for o caso, eu vou até Brasília e participo junto com vocês lá, para a gente ter voz e influenciar nos votos. No mais, um abraço a todo mundo, muito obrigado pelo convite e estamos juntos. Até breve. Parabéns pelo 2º Congresso e o do ano que vem já fica o desafio que ele vai ter que ser presencial. A gente vai ter que se reunir em algum lugar desse país para a gente fazer esse congresso de transplante todo mundo junto. Obrigado pelo convite e um abraço. Um abraço, ministro. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento. Bom, pessoal, daqui a pouco a gente entra, então, na outra mesa, tá bom? A gente se vê. Até daqui a pouquinho.